Glória a Deus, queridos. Vamos então ao estudo, né? Vamos abrir a Escritura, pegue a sua Bíblia, vamos abrir em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos dar seguimento, como eu disse aos irmãos, não vou fazer aquela leitura que eu sempre faço, mas nós vamos lendo, e na medida que nós vamos lendo, nós vamos explorando o texto, e vamos construindo o entendimento e costurando as partes, tá bom? Vamos lá. Capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, vamos ler a partir do 1º. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Bem, nós vimos aqui, nessa primeira parte, que logo na cabeça do capítulo, o apóstolo já coloca o tema, né, que ele vai tratar, em relação aos tempos e as épocas. Mas não falar dos tempos e das épocas de qualquer maneira, mas olhando-os, o tempo e as épocas, por um prisma escatológico. Olhando esses tempos, essas épocas, a partir da perspectiva da parousia do Senhor. Ou de maneira geral, grosso modo, em linhas gerais, poderíamos dizer, ele está falando da consumação dessa história. Então é importante que nós atentemos e pensemos nisso, porque Paulo vai colocar isso claramente nesse capítulo, como que nós devemos tratar os tempos e as épocas. Ou seja, nunca com indiferença, porque mesmo sem atentar para o fator escatológico dos tempos, que é a parousia, a verdade é que todos nós estamos no tempo, nós estamos sujeitos ao tempo, e nós, cada um individualmente no tempo, tem a sua própria escatologia, que é a morte. Não é? Então, imagine vocês que a cada dia que passa, nós estamos dando um passo para o fim. Se não é o fim escatológico global, cósmico, é um fim escatológico individual, pessoal, não é? As pessoas costumam, geralmente, comemorar aniversário com muita alegria, festa. Eu acredito que tem esse lado, né? Você fica feliz, porque como nós não sabemos do nosso fim, fala, poxa, eu completei mais um ano, isso é muito bom. Ou seja, no sentido de que eu podia ter morrido antes. Então, porque eu não morri antes, alcancei mais um ano, então, que bom que eu estou vivendo. E você se alegra, chama as pessoas, assa uma carne, né? Compra Dolly, água com gás, né? Você faz aquela festinha e comemora com os amigos mais um ano de vida. Mas se você bem atentar, já dizia isso Machado de Assis, no 1º capítulo, 1º parágrafo do livro Ressurreição, ele dizia que a cada ano que se passa, só que lá ele falava dia de ano bom, falava do primeiro dia do ano, na verdade, né? 1º de janeiro. Ele dizia que as pessoas inocentes, puras, cândidas, quando chegam no primeiro dia do ano, fica com aquele espírito de ano novo, aquela coisa gostosa, de festa, né? Até parece que o dia de ano novo traz os ares de novidade. Mas isso é um efeito meramente psicológico, por causa da data. Entretanto, ele diz que as pessoas mais maduras, ao contemplar o primeiro dia do ano, entram em desespero por saberem que estão agora mais próximas da morte. Porque mais um ano é menos um ano, na verdade. Na verdade, não é mais um ano, é menos um ano que se tem para viver. Se você for viver, teoricamente, 80 anos, que eu acho um absurdo uma pessoa viver 80 anos. Não, tudo bem, que você viva 200. Eu acho um absurdo uma pessoa viver 80 anos. Eu acho. Essa é a minha opinião e só serve para mim. E só se aplica a mim. Você que tem 80 anos, que já está um velhinho, uma velhinha, isso é bonito, um velhinho cheiroso, uma velhinha cheirosa. Coisa mais linda, né? Eu gosto de ver. Só não quero para mim. Eu falava essa semana para minha esposa que
Eu falei que eu queria viver 60 anos. Só que eu já estou arrependido. Ela já se arrependeu porque está chegando 60? Eu falei, não, porque está demorando demais da conta. Estou arrependido. Vai que Deus ouve e me dá 60 mesmo, aí eu vou ter que viver mais quanto? Mais 12? Deus me livre, viver mais 12 anos é muitos anos. Então eu estou pensando nos 50. Né? 50, só mais 2 anos, está bom. Uma morte saudável, né? A pessoa chegar em casa, tomar um banho, jantar, né? Uma comida gostosa. Aí deitar na cama e entrar num sono profundo, tão profundo, que você não volta mais. Olha que maravilha. Mas de outra maneira eu não quero, não. Ai, ai, ai. De outra maneira eu não quero, não. Eu acho a vida muito dura. Eu acho a vida muito dura. Viu, irmãos? Eu sou meio casmurro, talvez seja em razão da minha visão de mundo. Eu acho a vida muito dura. Quando eu vejo uma mulher grávida, eu sinto uma tristeza. Vocês não têm ideia. Vocês desculpem eu falar isso para os irmãos. Falando dos tempos, né? Então a gente coloca também as minhas... Cada um tem suas impressões. Por que a minha tristeza diante de uma mulher grávida? Porque está vindo para o mundo, e eu falo isso a partir do conhecimento empírico da vida, porque ninguém sabe das dimensões fora dessa existência material, como as coisas funcionam. Por mais que tenha esse ou aquele que diga como é que é, mas é conversa de quem disse que ouviu alguma coisa que só ele ouviu. Entenderam ou não? Não é incredulidade. É você interpretar as vidas, os fatos como eles são, do ponto de vista terreno. Quando você fala do ponto de vista bíblico ou espiritual, aí você coloca. É assim que o espiritual diz. Né? Mas eu estou falando do terreno. Lá vem uma criança ao mundo e, de repente, ela vai se encontrar num mundo de guerra, de maldade, de perversidade, de sofrimento, de luta, de angústia. Eu sei que existem as explicações teológicas para essas coisas, né? Mas estou falando da existência aqui telúrica. Tá bom? Experiências telúricas. Ok, queridos? Bem, de todo modo, todos nós temos o nosso apocalipse, temos a nossa escatologia. E, portanto, o que Paulo vai chamar a atenção neste capítulo, estou dizendo para os irmãos, estou adiantando, é o fato de como nós devemos viver frente aos tempos, como nós devemos viver frente às épocas, frente a essa escatologia iminente. Ou seja, mesmo aqueles que não acreditam na Bíblia precisam pensar nesse dia. Perfeito? Até porque eu imagino que se a pessoa soubesse o dia da sua morte, ou se ela soubesse o dia da parousia do Senhor, e sendo esse prazo entre o seu saber e essa escatologia, essa pessoa, sendo esse espaço um espaço curto, eu acredito que ela viveria diferente. Ou seja, quem não pensa, quem não dá atenção às questões eternas e cósmicas e espirituais da existência, vive uma vida pródiga, uma vida de irresponsabilidades. Qual que é o problema do adolescente? Desculpe, meus adolescentes. É que ele resume a sua existência aquele momento em que ele pensa que sabe tudo sem saber de nada, em que ele tem tudo sem trabalhar, porque tem quem lute por eles, não é? Ele dorme sem saber o preço da cama, ele mora sem saber o preço da casa, ele come sem saber o preço dos alimentos. E daí, então, ele vive uma vida desregrada, porque para ele a existência se resume naquilo. E não é assim. Por isso que, não raras vezes, a pessoa tem que passar pela adolescência, do jeito que vocês conhecem, que geralmente acontece, uma juventude também, né, pródiga. Aí, quando ele vai entrar na fase adulta, que os pais morrem, ou coisa semelhante, em que ele tem que tomar decisões, ele tem que assumir a sua própria existência, às vezes, não é que é tarde, sempre tem uma oportunidade de você modificar a sua vida, mas você fará com sofrimentos. Fará com sofrimentos.
Imagine, nós temos aí tantos anos, vamos colocar toda a nossa existência, para nós tratarmos a nossa alma, conhecer a nós mesmos, conhecer nosso coração, por meio da palavra, por meio do Espírito Santo, por meio do Evangelho, nos relacionamentos, mas nós não, preferimos deixar para pensar essas coisas somente quando o tempo já sinaliza, né? Quando você começa a ver Paulo, João, Pedro, Jesus de longe, estamos chegando, estamos aqui. Aí você começa a pensar, puxa, eu tenho que me preparar. É uma questão de como você ler os tempos e as épocas, se é que você ou eu lemos. Então, o que Paulo está dizendo? Com respeito aos tempos e às épocas, não há necessidade de vos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão, ou como ladrão à noite. E nós enfatizamos que esse como ladrão à noite, aqui é essa surpresa, porque o ladrão, quando rouba uma casa, ele não avisa. Ele não avisa. E mesmo que a pessoa esteja em casa, ela não está esperando. Por mais que você saiba que é possível que um ladrão entre na sua casa, mas você nunca está esperando, a não ser que você sofra de algum distúrbio e você fica sempre naquela... Aí você tem que se tratar, porque você não vai viver mais. Tem que procurar um psicólogo, de preferência um psicanalista, eu acredito, para poder melhorar um pouco aí a sua tensão. De todo modo, a expressão como um ladrão de noite fala exatamente não de que Deus fará isso em surpresa, como se ele estivesse brincando de pique-esconde com alguém, né? Mas esse como ladrão de noite está para o homem e não para Deus. Não é Deus que determinou, que disse, olha, o fim vai ser surpresa, por isso eu vou pegar todo mundo de surpresa. Porque é assim que muitos entendem, né? Que Deus a qualquer momento vai dizer, agora eu vou pegar vocês, e aparece de repente. Não, esse como ladrão de noite, ele está para a perspectiva. Ou seja, ele está para aqueles que não estão atentos, para aqueles que estão dormindo, para aqueles que estão de noite, para aqueles que estão bêbados. 3 expressões serão usadas aqui por Paulo, não é? Dormir, bêbado e noite. São esses 3 termos que vão designar a condição daqueles que não se preocupam com as épocas e os tempos. Outras expressões Paulo vai usar para outra categoria de pessoas, que é dia, estar acordado, vigilante e sóbrio. Ou seja, ele vai contrapor essas 2 perspectivas em relação aos tempos e em relação à parousia. É um capítulo de profunda reflexão e de advertência, tá bom? Como é que nós sabemos que esse como ladrão de noite não é uma mera surpresa que Deus fará para as pessoas e que não inclui a todos? É o versículo 4, olha aí, ó. Mas vocês, irmãos. Ou seja, ele virá como ladrão à noite. Para quem é que ele virá como ladrão à noite? Aí o versículo nos dá a pista, quando diz assim, olha, quando andarem dizendo paz e segurança, a destruição virá sobre eles repentinamente, como as dores de parto à mulher grávida, e de nenhum modo escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Fica claro que ele está dizendo que, quando andarem dizendo, por que ele coloca aqui o sujeito indeterminado? Quando andarem dizendo, quando você ouvir dizer, eis que de repente virá repentina destruição. Ele está aqui apontando para o mundo. Quando eu falo mundo, devemos entender não o planeta, o globo, não o conjunto de pessoas, né? Devemos entender aqui a consciência caída, ou melhor, a consciência alienada de Deus. Porque o coração alienado de Deus é um coração que não está pensando em Deus, não está preocupado com Deus. Ele não dá ouvidos à voz de Deus. O homem que se aliena de Deus é aquele homem que se sente autossuficiente e que
ele, por se sentir um autônomo, alguém que tem uma lei própria de existência, ele simplesmente se vê no direito de ignorar a palavra de Deus, ignorar os clamores de Deus. Ele simplesmente ignora a voz profética de Deus por meio dos seus profetas, por meio dos tempos, por meio dos sinais. Então, é esse mundo sem Deus que não dá atenção. Então, é como que Paulo dizendo, olha, vocês podem estar aí vivendo supostamente em paz e segurança, até porque quando andarem dizendo paz e segurança, não quer dizer que vão estar dizendo paz e segurança. Isso aqui fala de uma sensação de paz e segurança. Quando as pessoas estiverem vivendo como se nada fosse acontecer. Daí nós chamamos os irmãos, na semana passada, para olhar o texto. Não é um texto correlato, mas é um texto que trata do mesmo assunto. Mateus capítulo 24, quando Jesus, advertindo sobre os dias da vinda do Filho do Homem, ele diz que esses dias serão como os dias de Noé. Como eram os dias de Noé? Aí, a despeito de muitas pessoas aqui quererem explorar os dias de Noé, indo ao texto de Gênesis para pegar todas as características e tentar encontrá-las nos dias de hoje, essa é uma exegese falsa, tá? Quem está me entendendo o que eu estou dizendo? Por exemplo, a pessoa pega lá o texto de Mateus 24. Como foi nos dias de Noé, assim serão os dias do Filho do Homem. A pessoa para a leitura, vai lá em Gênesis, fala, agora vamos pegar aqui todas as características do tempo de Noé. E vamos tentar encontrá-las todas nos dias de hoje. Isso pode ser feito, não é errado fazer isso. Mas quando Jesus compara os dias da vinda do Filho do Homem com os dias de Noé, Jesus é específico naquilo que ele quer relacionar. Ou seja, a relação que Jesus faz é clara. Ele diz, as pessoas estavam comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento. Aí o texto correlato de Mateus 24 em Lucas fala, como nos dias de Ló, que plantavam, edificavam, ou seja, vivendo uma vida corriqueira, normal. Aí, quando estiver nessa sensação de paz e sensação de segurança, e aqui é importante você e eu refletirmos sobre isso, será que nós não estamos, a despeito dos rumores de guerra, não estamos vivendo esse tempo de sensação de paz e segurança? Vamos pensar um pouco. Porque, a despeito do que acontece hoje no mundo, tem uma guerra acontecendo lá, né? Mas, no geral, nós estamos tocando a nossa vida no sentido de comamos, bebamos, nos casemos, dar a filha ou o filho em casamento e vamos plantar e edificar. Essa sensação de que as coisas são como devem ser e que não vão ser alteradas. É aquilo que Pedro fala na sua segunda epístola, no capítulo 3, quando ele diz que nos últimos dias, homens desprovidos da verdade, pessoas blasfemadoras, blasfemas, iriam dizer, onde está a promessa da vinda do Senhor? É o escarnecedor, né? Vocês falam tanto da vinda, da escatologia, do fim, da parousia, mas cadê? Aí você fala assim, ora, como assim? Aí ele fala, ora, porque todas as coisas, elas estão como desde o princípio da criação. Ou seja, essa pessoa está segura na sua concepção, no seu parecer de que não há parousia, de que não haverá escatologia, não haverá fim, baseado em quê? Baseado no passado. Ora, as coisas sempre estiveram como estão. Quando ele diz as coisas permanecem como estão desde o princípio da criação, ele está dizendo não há alteração, não há mudança. É como que ele dissesse, mostre-me o fim. Por isso que Paulo vai dizer, quando andarem dizendo paz e segurança, nessa normalidade, entre aspas, este homem, ele é cego, porque ele ignora as forças cósmicas que conspiram contra a criação. O que tem a ver as forças cósmicas conspirarem contra a própria criação, contra o próprio homem?
É porque, imagine vocês, eu me recordo agora, quando houve aquele tsunami, né? Aquele maremoto lá na ilha de Sumatra, na Ásia, vocês lembram, em 2004, salvo engano? Se eu errar o ano, não tem problema, mas eu acho que foi em 2004, teve aquele grande tsunami que mais de 300 mil pessoas morreram. Não é? Interessante que diz que num dado momento, antes do tsunami vir, as pessoas estavam todas tranquilas, tomando banho de sol, ou trabalhando no seu escritório, tudo estava normal. Mas os animais, de repente, começaram a fugir. Não é? Tem até vídeos que mostram isso. Como que se os animais eles conseguissem perceber a presença invisível das forças cósmicas já se movendo. Como que aqueles animais tivessem um sentido, um sensor, que os homens não tivessem. Ou seja, eles podiam sentir, mesmo sem saber explicar. Eles sabiam que eles tinham que se retirar para o mais longe possível do mar. Já os homens não percebiam aquilo. Não é? Então, pense nessa situação. Não é? Então, é como que os homens quisessem falar, não, o dia do Senhor, você prega o dia do Senhor, fala que ele está vindo, fala isso ou aquilo outro, mas nós não vemos nada acontecer. É porque nós, os homens, e sobretudo esses que não estão atentos aos tempos e às épocas, não podem perceber as forças cósmicas que conspiram contra a humanidade. Ou seja, de repente começa a eclodir eventos catastróficos, eventos apocalípticos, né? Eu prometo que antes de eu morrer, né? Tem pouco tempo, mas eu prometo assim, né? Prometo sem garantir, porque vai que eu vou antes, né? Mas de fazer um novo estudo do Apocalipse com os irmãos, atualizando na perspectiva orgânica, ou seja, da exegese ontológica, que é essa que nós propomos, no sentido de observar que quando você lê o Apocalipse, você vai encontrar ali os selos, você vai encontrar as trombetas, você vai encontrar as taças. Então, praticamente, o conteúdo de destruição apocalíptica passa por essas três categorias, que são os selos, que são as trombetas e são as taças. De maneira que, quando você lê esses três blocos do Apocalipse, você vai perceber que eles são praticamente a repetição um do outro. Praticamente. Por isso que alguns costumam ver esses três blocos, selos, trombetas e taças, como sendo ciclos do mesmo evento, por perspectivas distintas. Mas vale a pena você observar que na transição do selo para a trombeta e da trombeta para as taças, embora falem dos mesmos acontecimentos, o que muda ali é a intensidade com que aqueles acontecimentos ocorrem. Ou seja, sempre houve guerra no mundo, sim ou não? Sempre houve. Mas eram guerras tribais, guerras locais. Guerras que, quando aconteciam entre duas tribos, entre duas nações, e entenda que o conceito de nação que eu estou tratando agora é um conceito ainda rudimentar, em que não havia as nações-estado como nós conhecemos hoje, grandes potências, nações-estados, verdadeiros impérios. Não, mas uma nação antigamente era uma cidade praticamente. Uma cidade de São Paulo. Imagina a cidade de São Paulo na época de Moisés, era um império. Era uma coisa extraordinária, né? Então, quando aconteciam as guerras antigamente, só afetava mesmo ali in loco. A guerra era in loco, mais nada. Hoje em dia, quando acontece uma guerra, atinge a economia global, olha como vai ganhando dimensões e proporções maiores, né? Envolve outros países que se aliam àquele outro para combater a outra nação. Então, o Apocalipse fala dessa intensidade, de que a guerra ela iria ganhando mais e mais intensidade,
e maiores proporções, começando das guerras e dos rumores de guerras dos selos, indo para 1/3 nas trombetas, 1/3 da terra nas trombetas, e chegando a toda a terra nas taças. Vocês estão entendendo? Por isso que Paulo diz: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a destruição. Mas ele diz, repentina destruição. O que é esse repentina? Ou seja, o mundo vai entrar num processo muito rápido, né? E de muita aceleração nesses processos da guerra, da fome, das pandemias e etc., de modo que não tem como escapar, não tem como o homem se preparar para isso. Eu disse semana passada que a qualquer momento, esse momento pode ser agora, Deus pode simplesmente determinar o começo do fim. Porque o fim não vai ser assim, acabou, é resolvido, não tem mais nada. Não. O fim, ele será um processo. Por isso ele vai dizer, como vêm as dores de parto àquela que está para dar à luz. Ou seja, começa a sentir as primeiras dores, você confunde aquelas dores e contrações com gases, não é? Não acontece? Acontece. Vai ao médico, o médico fala, não, pode ir para casa, não é agora não, é só gases. Aí você volta para casa, né? E aí só que ela começa a intensificar. As distâncias entre as contrações vão diminuindo, vão se intensificando, até que o menino nasce. Essa é a questão que Paulo está colocando. Uma pessoa, há muitos anos, eu ouvi dizer isso, de tudo o que ela disse, poucas coisas eu guardei, pela sua importância, né? Mas uma das coisas que essa pessoa disse, interessante, ela dizia assim, os últimos acontecimentos serão muito rápidos. Essa frase. Os últimos acontecimentos serão rápidos. Ou seja, quando as coisas começarem a acontecer, quando esse start for acionado por Deus, como que dissesse, agora vamos lá, agora encaminhemos-nos, portanto, para o fim, os acontecimentos serão rápidos. Quando você menos esperar, você já estará dentro, não é, de um turbilhão de acontecimentos e as coisas se aceleram rapidamente para o desfecho final. É isso que Paulo está dizendo aqui. Então, diante disso, nós temos que estar atentos, né? Essa nossa atenção não é que nós podemos fazer alguma coisa contra as coisas que acontecerão, porque fatalmente acontecerão. O Apocalipse fatalmente virá. A atenção nossa deve ser em relação a nós. Não é? Como eu desejo estar neste dia. Entenda dia nessa época. Como eu quero estar, aí você vai definir. Você vai definir. Eu sei que, inclusive, eu estive num estudo essa semana, estou dando um estudo toda segunda-feira, na casa de uns amigos, e a pessoa me questionou, dizendo assim, mas do modo como você coloca, fica muito difícil. Falei, mas o evangelho é difícil. Na verdade, o evangelho é impossível. É impossível. Lembra lá de Mateus capítulo 19, quando depois que aquele jovem rico falou com Jesus, e ele se retirou triste, coitado, porque ele possuía muitos bens, porque ele era possuído ou possuidor de muitos bens, possuído por muitos bens, possuidor de muitos bens, se retirou triste da presença de Jesus, e aí os discípulos falaram, Senhor, então, e aí, diante disso, aí, como é que faz? Aí Jesus falou assim, olha, é o seguinte, é mais fácil entrar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E dentro do texto lá de Mateus 19, o rico ali não é somente o rico de dinheiro. Razão porque Pedro, não tendo dinheiro, disse, sendo assim, quem é que pode se salvar? Não é? Então existem outros tipos de riquezas
que podem estar nos consumindo. Perfeito? Nós podemos ser ricos para com o ego e pobres para com Deus. Essa é uma grande questão. E aí, quando ele falou, sendo assim, quem é que pode ser salvo? Jesus responde, ora, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Ou seja, essa mudança dramática que a nossa alma precisa sofrer, ela é difícil. Ela chega ao impossível, segundo a capacidade humana. Mas isso se você pensar nas suas próprias forças. E enquanto nós pensarmos na nossa própria força, nós estamos muito longe do que devemos ou podemos ser, de fato, e estamos no campo da impossibilidade. Por quê? Porque você quer lutar contra o ego usando o seu ego. É o ego dizendo, eu vou te matar, ego, você vai ver como eu vou te matar. E aí não vai matar, porque o ego finge matar o ego quando ele se veste com as roupas da religiosidade, com as roupas da aparência, com as roupas da hipocrisia. O que é um religioso? Ora, é alguém, né, que com aparência de piedade, é o ego usando a aparência de piedade para dizer que está matando a si próprio. Mas não vai para lugar nenhum, o que significa que onde ele está hoje, ele estará daqui a 50 anos, no mesmo lugar. Não terá evoluído, não terá crescido, não terá sido curado, não terá sido transformado, não terá sido trabalhado por Deus. E olha aqui isso que eu estou colocando, enquanto curado, transformado, evoluído, dê o nome que você quiser. Todas as grandes religiões do mundo, sem entrar nos méritos da coisa, anunciam essa possibilidade e essa necessidade de mudança. É incrível. Então, você que está me ouvindo aí, vocês são crentes? Não, esquece isso, é bobagem. Eu acredito que as verdades essenciais do Evangelho não estão somente na Bíblia. É aquilo que nós chamamos de Evangelho. Eu me refiro a mim, eu criei esse nome para falar desse fenômeno, o Evangelho transversal. Ou seja, são verdades essenciais que vão perpassando o tempo, os lugares e as culturas, e vão permanecendo ali a despeito de quais nomes assumem no tempo e no espaço em que se encontram. A despeito de quantos nomes se dê a mesma coisa, é a mesma coisa. O problema do pecado. O que a Bíblia chama de pecado, os hindus chamam de Maya, ilusão. É a mesma coisa. É o que o budismo chama de sofrimento. Você está cometendo pecado, Cádimo. O crente fala, né? O budista diz, você está causando sofrimento a você mesmo. Está causando sofrimento ao outro. Ou seja, quando você erra o alvo, você está iludido, você causa sofrimento, você comete pecado, você erra o alvo, você se fere, é caminho de morte. Vocês entendem? Então, abram o coração, tá, amados? Não deixa que essa informação que eu trouxe a vocês feche seu coração para as coisas tão maravilhosas da verdade de Deus. Pelo contrário, fala como Deus é bom e misericordioso. Até porque os que estarão, eu falei recentemente no culto de domingo, diante do trono de Deus, está em Apocalipse capítulo 7, leia. João fala, eu vi multidões e multidões e multidões incontáveis, né? Que ninguém podia contar diante do trono, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, pessoas de todas as tribos, de todas as nações, de todas as línguas. Como essas pessoas foram alcançadas? Você não foi pregar para eles. Como é que elas tocaram a essa salvação de Deus? Por meio do Espírito de Cristo, que é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que não cabe em nenhuma garrafa rotulada com o nome da sua religião. Que maravilha!
Está lá o texto de Hebreus 7:3, sem pai, sem mãe. Já para você não criar uma genealogia, uma etnia, um povo especial. Povo especial é engraçado, né? Os judeus achavam-se especiais. Interessante. Orgulhosos, orgulhavam-se. Davam um corte lá no pingolim, que é a circuncisão. Pronto, nós somos os camaradas, vocês não são. Mas aí veio o cristianismo e cometeu o mesmo erro. O mesmo erro. Se esqueceu que a obra de salvação é divina. É divina. É Deus na história, é Deus na humanidade, é Deus no mundo, agindo por meio de tudo e de todos. Efésios 4:7. Há um só Deus e Pai de todos, que está em todos e age por meio de todos. Perfeito, queridos? Bem, de todo modo, o que nós temos aqui, portanto, é que, a despeito de você acreditar ou não, esse foi o ponto que eu vim tratar dessa questão não somente da inclusão, né, mas do alcance do Evangelho. O fato é que nós estamos caminhando para esse fim escatológico. Essas dores de parto, nós podemos aqui usá-las metaforicamente para falar de dois partos: o parto dos filhos de Deus e o parto de todas as coisas pecaminosas e perversas. Usando a metáfora, uma outra metáfora, imagine que os frutos do bem hão de amadurecer e o fruto da maldade também há de amadurecer. No sentido que o bem, ele vai chegar a uma plenitude de bem. Basta que você que está nesse caminho entenda: se é impossível para mim, por causa do meu ego, é possível para Cristo. E esse Cristo não é um Cristo que está numa galáxia longe, que você não sabe onde é que é. É um Cristo interior, é um Cristo interno. É o que a Bíblia chama de espírito humano. Está dentro de você. É o sopro divino, é o Logos eterno, é o verbo da vida, que estando dentro de cada um de nós, vai nos iluminando, vai nos ganhando, vai trabalhando a nossa mente para o conhecer, a nossa consciência para o ser, o nosso coração para a recepção da vida, como nós recepcionamos a vida, como nós recepcionamos a existência, como nós recepcionamos a criação de Deus, como nós lidamos afetivamente com essas coisas divinas que Ele nos concedeu. E essa salvação vai sendo operada em nós. Esse Cristo vai sendo trabalhado. Mas para tanto nós temos que estar o quê? Nós temos que decidir como nós queremos estar quando esses dias chegarem. Você que vai decidir. Se você ignora os clamores divinos, e esses clamores são ensurdecedores, porque Deus clama de todos os lados e por todos os meios, falando, mostrando, né? Não estou vendo nada. Paulo vai dizer sobre essas pessoas aqui que não estão vendo nada e por que não estão vendo nada. Mas, se você bem atentar para o seu espírito interior, ele vai ganhando o seu coração pouco a pouco, perfeito? E vai te elevando de estágio a estágio. Deus vai cumprir, por fim, a sua obra. Mas você participa do processo. Então a pergunta que eu faço agora, nesse ponto da nossa reflexão, é onde você quer estar nesse tempo? Como você quer estar? E aí você pode ter uma meta de vida espiritual. Talvez esse seja um dos grandes problemas nossos. Nós temos metas financeiras, meta de vida, de existência, meta de aposentadoria. Temos várias metas a alcançar, mas talvez não tenhamos uma meta espiritual. Né? Talvez não tenhamos. Talvez nós nem pensamos, e tem que ter uma meta espiritual? Ora, a Bíblia diz que nós estamos caminhando para alcançar a estatura de varão perfeito. Então é uma meta. Paulo não fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam.
e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo é meta, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então Paulo tinha uma meta espiritual. Uma meta espiritual. E essa meta espiritual, ela é chamada na Escritura, né, de perfeição. Entendendo perfeição, não enquanto um estado perfeito do perfeitíssimo Deus, que é impossíble. Agora que a Alexandre agora quer ser perfeito. Quer ser perfeito. Só faltava essa. Só quer ser. Não, Jesus fala que essa perfeição é a nossa identificação em natureza e expressão com o nosso Pai Celestial. Jesus diz que nós devemos amar os nossos inimigos, abençoando-os e orando por eles. Jesus ainda esclarece: porque que vantagem tem em você amar o seu amigo, amar aquele que te ama? Aí ele diz que fazendo isso, ele fala, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Tornar-se filho do Pai Celeste é identificar-se com o Pai em natureza, é o amor, e em expressão, que é o amor. Por isso ele diz, amai os vossos inimigos e aqueles que vos perseguem. Aí ele diz, portanto, olha a conclusão, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. A perfeição é o amor. E o que é o amor? Senão, primeiro, o reconhecimento de que nós somos tomados por um espírito de ilusão e por um espírito de querer ser sem ser. Vocês estão entendendo? Que nos faz pensar somente em nós mesmos. E olha, queridos, nós vivemos num tempo em que esse sistema em que nós vivemos, capitalista, esse sistema econômico, sistema educacional, que é um sistema na forma de uma pirâmide, né? Piramidal, uma pirâmide. Os mais poderosos, os mais fortes vão galgando. Quem está na base da pirâmide quer subir, nem que seja acima de um só, para ficar em cima de alguém. Esse tempo, esse regime que nós vivemos, que não é especificamente de um lado dentro de outro, mas é do mundo, né? Até os países dito comunistas são capitalistas. Só você olhar. É comunista para o pobre, coitado. Mas os poderosos estão lá no dinheiro, nadando, vivendo bem, né? Mas é um sistema tão opressor. Podemos dizer que esse sistema ele é o alimento do ego. É o alimento. O seu ego ele vive desse pó da terra. É a serpente comendo pó todos os dias da sua vida. Vai alimentando, vai engordando. Por quê? Porque é um sistema que diz, você tem que ser sempre o melhor. Ele não te ensina a ser melhor. Ele te ensina, você tem que sempre ser o melhor. E não tem como você ser o melhor se você não ser egoísta, não ser avaro. Não tem como. Impossível. Porque quando você tem alguma coisa, você fala assim, isso aqui eu vou guardar para tal coisa. Aquilo que poderia servir para o outro, você não serve. Porque você está preocupado que pode te faltar, ou pode te prejudicar, ou você pode perder a sua estabilidade. Então, o próximo, o outro, não é nem o próximo, tá? Há uma compreensão bem equivocada sobre o tal do próximo. Amar o próximo, né? Mas vamos falar do outro. A palavra outro é melhor do que próximo. Tá bom? O outro, ele está sempre em segundo plano. Vamos colocar de modo mais claro. O outro nunca se torna o seu próximo. Ou você nunca se torna o próximo do outro. Por quê? Porque o que está dominando a sua existência, os caminhos da sua existência, são as rédeas do egoísmo, as rédeas do capitalismo, que vai nos conduzindo para que você jamais veja quem está do lado. Estão entendendo, pessoal? Perfeito? Bem, de todo modo, fica aí a dica para mim, em primeiro lugar, e para vocês também,
de que nós precisamos decidir como nós queremos estar. Se nós queremos, nesses dias finais, estarmos prontos para encararmos o portal da eternidade, ou se nós teremos que continuar nossa velha peregrinação em busca de um melhoramento. E não há melhoramento sem sofrimento. Perfeito? Tá aí. Vamos seguindo aqui um pouquinho mais adiante. O versículo 4 diz assim: mas vocês, irmãos, esse mas, ele já vai criar aqui uma oposição ao que foi dito anteriormente. Ou seja, aqueles de que os versículos 2 e 3 falam, aqui, que serão pegos de surpresa, o dia do Senhor como ladrão à noite, se contrapõe agora a outro grupo, que diz assim: mas vocês, irmãos, não estáis nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. E aqui Paulo, como sempre, né? Como sempre, Paulo sempre trabalhando a obra do Evangelho, sempre trabalhando as verdades do Evangelho, numa perspectiva de Cristo. Ou seja, como Paulo ele cunha a expressão em Cristo, ele entende que toda a obra de Cristo está feita e consumada em Cristo, e, portanto, quem está em Cristo, ele tem já disponível essa plenitude da obra realizada em Cristo. Daí ele fala: olha, vocês não estão em trevas. Ora, mas vai que os irmãos estejam em trevas. Pode haver alguém em trevas, sim ou não? Mas ele parte do pressuposto, é um pressuposto, de que se você crê no Evangelho, você está alinhado com o Evangelho. Mas é certo que há a possibilidade de alguém, né, que esteja envolvido com o tal do Evangelho, envolvido com essas questões, mas que não tenha uma relação intrínseca com a sua profissão de fé. E esse é um outro cuidado que nós devemos tomar. Muitas vezes nós temos uma profissão de fé que é idealista, uma profissão de fé que é ideológica, uma profissão de fé que é dogmática, uma profissão de fé que é filosófica, e que não há em nós uma relação orgânica daquilo que nós dizemos acreditar. Ou seja, podemos crer, mas talvez não tenhamos fé. Tá bom? Então Paulo parte do pressuposto de que todos os cristãos não estão em trevas. Então, mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Pronto, já ficou claro aqui que a ideia do dia nos pegar como ladrão é uma questão de luz ou treva. Para os que estão nas trevas, o dia vem como ladrão. Para quem não está em trevas, o dia não vem como ladrão. Essas trevas aqui é a ignorância. Ou seja, quando a pessoa, o homem não tem um referencial divino, ele não tem uma bússola divina, ele não tem um farol divino, como dizia o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e não se refere aqui à Bíblia, livro, mas é a palavra de Deus, não é? Essa pessoa está em trevas, está em plena ignorância. Ou seja, a palavra trevas na Bíblia implica ignorância, enquanto a palavra luz implica o saber. E esse saber não é a mera inteligência em ação. Você pode ter a inteligência, você pode ter não é nem a compreensão, tenho que encontrar uma palavra aqui. Você pode ter o intento, não, você pode ter... O vocabulário é uma coisa esquisita, né? Eu quero ser preciso com a palavra. Enfim, você pode ter a inteligência, né? A saber interligar as coisas mecanicamente na cabeça, mas pode não saber. Saber vem da raiz da palavra saborear, provar. Só sabe aquele que toma para si aquele conhecimento. Então, os que estão em trevas, eles não sabem. Eles podem até ter um certo entendimento. Até compreensão é diferente, porque compreender é você prender-se com.
Então você se alia ao objeto conhecido. Então você pode até ter um certo entendimento, porque você leu, ouviu, mas o seu coração não está preso, não está atado, e nem você saboreia, você não sabe de saborear, de comer, de fazer daquilo uma constituição interior. Essa pessoa está em plena treva. Então aqueles que estão em trevas serão surpreendidos. Ah, mas ninguém avisou, ninguém falou nada, e de repente, não é? Mas o texto continua. Mas vós, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Então ele vai usar agora essas metáforas: luz e trevas, dia e noite. Entenderam ou não? Ou seja, não é a noite agora parte do dia, e nem o dia que é parte do dia de 24 horas. Não importa se aqui é noite no Japão, agora é dia. Ou seja, quem está em trevas está numa noite eterna. É uma condição, tomando aqui as palavras do Marcinho, é uma condição de mente e de consciência que não sabe, que não compreende e, portanto, não se apercebe da iminência do juízo. Então, quem está em trevas está numa noite constante, numa noite que não acaba. A Bíblia usa muitas dessas metáforas, né? Por exemplo, quando Jacó, lá no Val de Jaboque, luta com o anjo, com o Senhor, e é dito então que ele foi transformado de Jacó em Israel, quando o anjo tocou-lhe a coxa, né? Na parte mais forte, e o músculo ali encolheu, a perna ficou menor que a outra e ele foi mancando, né? Sinalizando que o andar de alguém tocado por Deus já denuncia que ele esteve com Deus, já denuncia que ele é alguém trabalhado por Deus, tratado por Deus. Que tratamento é esse? É o tirar da força que te sustenta, é o ego. Para que você agora se apoie num bordão, você não possa mais caminhar sozinho, independentemente, ou independente. Então, quando Jacó vai subindo, e o texto é muito poético, é um texto sensacional, lá de Gênesis capítulo, salvo engano, capítulo 28, né? Então, eu fico vendo a cena, parece o fim de um filme, eu fico imaginando aquela cena, né? Somente Jacó subindo o val de Jaboque, mancando, apoiando-se no bordão, e só as palavras subindo na tela, assim, ó: nasceu-lhe, pois, o sol. Ah, para! Mas o sol não nasceu mesmo naquele dia? Não, mas não é desse sol que está dizendo. O sol nascia. É porque aqui se confunde o aspecto físico da coisa, do momento, com os acontecimentos espirituais na alma de Jacó. Então, diz o texto: nasceu-lhe, nasceu-lhe, pois, o sol, quando subia o val de Jaboque, e manquejava de uma coxa. The end. Fim. Eu imagino isso, eu fico imaginando. Eu acho esse texto fantástico, não é? Mas veja, por que nasceu-lhe, pois, o sol? Se você colocar gramaticalmente, fizer uma análise sintática, nasceu o sol para ele. Para ele. Aí a pessoa fala assim: mas o sol nasce para todo mundo, idiota. Não foi só para Jacó que nasceu. Nasceu para Jacó, para Rebeca, para Isaac, todo mundo que estava lá nasceu. Não, esse sol é a luz que põe fim a uma longa noite em que ele estivera desde que nasceu. Ou desde o ventre esteve Jacó numa grande noite. Agora que ele tem uma experiência real com Deus, e ele é mudado, ele é transformado, e transformação aqui é o aniquilamento da força que o sustentava, por isso tocar na coxa
que é o nosso osso mais forte, é o fêmur, onde você sente a firmeza para caminhar, e o músculo agora encolhe, você não tem mais firmeza, você agora é um homem dependente, tem tal experiência, o sol nasce para você. Você agora entra no dia da sua experiência. Jacó é um homem antes do dia, e Israel é o Jacó transformado agora no verdadeiro dia, numa grande noite e um grande dia. E assim se divide a vida de todo homem, de todo ser humano, não é? Então, quando fala, vocês não são da noite, vocês são do dia, vocês não estão em trevas, mas estão em plena luz, está falando desse processo do entendimento. Como eu disse, Paulo, ele coloca sempre as coisas consumadas. Paulo chegou ao ponto da sua convicção de que tudo está feito já em Cristo, de que ele disse que nós estamos glorificados. Que coisa extraordinária, né? Você olha e fala, mas onde está glorificado? Está tudo aqui do mesmo jeito. Não muda nada, o corpo continua perecendo, corpo de vergonha, corpo de desonra, corpo em fraqueza. Mas é porque ele está olhando nessa perspectiva da consumação. Vós sois do dia e não da noite. Vós estáis em plena luz e não em trevas. Então, é aqui que Paulo começa a introduzir a diferença entre dois tipos de pessoas. Essa luz interior ou as trevas interior. Esse dia da experiência luminosa da ação do Espírito Santo e essa noite da ação das trevas e da ignorância, do império das trevas agindo na consciência e no coração humano. Então, queridos, o que nós precisamos hoje apreender aqui desse ensinamento é a necessidade que nós temos de buscar mais e mais esta luz interior. Não é? Pedro vai dizer que a palavra profética é como uma candeia. Olha a importância da palavra profética. É como uma candeia que vai iluminando mais e mais, até tornar-se dia perfeito. Até que a estrela da alva, eu estou misturando dois textos, né? Até que a estrela da alva nasça no vosso coração. Então ele começa com uma candeia. Candeia não é algo precário? Fala a verdade. Uma candeiazinha, não é uma luz precária? Mas essa luz vai aumentando até que a estrela da alva, olha como a estrela da alva, a estrela da manhã, é algo, não é mais precário, é uma luz perfeita, não é? Uma luz, luz em potencial, mas começa com uma candeia. Então a palavra profética, a palavra acerca do Cristo de Deus é que vai nos iluminando, nos clarificando, nos conduzindo a uma experiência de luz meridiana, a luz do meio-dia. O texto de Provérbios, que é um texto semelhante a este, é que a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até chegar em dia perfeito. Então é a luz da aurora que vai se intensificando até chegar em luz meridiana, luz do meio-dia. Perfeito, queridos? Então, é isso aí, nós precisamos dessa luz, e essa luz, ela se dá, ela acontece de várias maneiras. Várias maneiras. Você precisa ser sensível ao seu interior, sensível ao seu espírito humano, sensível ao Espírito de Deus, sensível à palavra de Deus. Cada manhã, quando você acorda, você pode ver essa luz, né? Tremulando no seu espírito, olhando as coisas simples da vida que Deus nos deu. Coisas simples. Você pode ter essa luz se intensificando por meio da comunhão com as pessoas, com os irmãos, nos nossos relacionamentos, falando de Deus, falando da vida, falando da existência, gastando tempo com as coisas que valem a pena de fato. Até porque esse mundo quer nos distrair
das coisas que valem a pena. Não é? Infelizmente, eu não quero fazer nenhuma crítica gratuita a nada, mas o que as pessoas consomem é um lixo terrível. Eu fico olhando assim, porque eu estou em contextos gerais, né? As pessoas às vezes ficam discutindo, debatendo quem foi para o paredão do BBB, né? Aí eu não falo mais porque você se torna uma pessoa muito feia quando você fala. Você se torna uma pessoa desatualizada. Eu estava num lugar, querido, só para poder encerrar, e começaram a passar umas músicas lá que não tinha futuro nenhum. E eu gosto de música, né? Mas aí todo mundo que estava comigo logo percebeu que eu estava muito insatisfeito onde eu estava. Bora, Alexandre, anima, você tem que animar, você é animado. Eu falei, olha, eu só estou aqui por causa de vocês. Mas eu não estou aqui. Aí alguém falou assim, o fulano é mais velho que você, mas eu diria que ele tem 30 anos e você tem 50. Ou seja, a pessoa é nova, você está velho. Me chamou de velho na cara de pau, mas não é nem velho de idade, não. Sua mente é velha. A pessoa me chamou, sua mente é velha. Eu falei, é verdade, ele deve ter uns 30 anos mesmo. Eu devo ter 50, eu devo ter uns 60. Eu tenho pelo menos 30 anos a mais de leitura que ele. Se ele começar a ler, rapidinho ele envelhece. Mas se ele ficar com essas músicas aí, vai ficar um velho de 200 anos com essa mente aí, infantil. Então, gastar tempo com coisas boas, pessoal. Coisa boa. E tem coisa boa. Você lê a Bíblia, cansou de ler a Bíblia? Lê um romance de um bom romancista. Lê um Guimarães Rosa, você vai ter um êxtase, você vai virar, sei lá, você vai explodir. Gosta de filosofia? Leia o Gadamer. Ele fala da unidade. Gente do céu, você pode ler Gadamer de um lado e João 17 do outro, é a mesma coisa, numa outra linguagem. Não é? Só que Cristo fala de modo autoral. E Gadamer e qualquer outro vai ter que buscar na fonte de Cristo para poder se inspirar, entender e colocar aquele entendimento numa outra linguagem. Mas vamos gastar tempo com coisas boas. Deixa essa luz resplandecer para a glória de Deus. Tá bom?